Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de formatação de computadores e notebooks com os dois sistemas operacionais mais utilizados do mundo, o Windows e Linux. Na aula anterior, nós baixamos a ISO do Windows 10 direto do site da Microsoft, nós baixamos a ISO do Linux Mint direto do site oficial e nós baixamos o Ventoy. E hoje nós vamos estar fazendo a instalação do Ventoy e o nosso pendrive bootável. Depois, com a nossa página de downloads aberta, nós vamos vir ao programa que nós baixamos, o Ventoy, e executamos. Então esse é o programa aberto. Agora eu vou conectar o pendrive ao qual eu quero fazer a instalação do Ventoy e posteriormente copiar e colar as imagens ISO. Então eu conectei o meu pendrive, eu vou clicar aqui para que ele descubra. É um pendrive de 16 GB, então eu vou estar fazendo a instalação do programa dentro do pendrive clicando nessa tecla Install. E aqui eu vou escrever Yes, em letras maiúsculas. Ok. E agora ele está fazendo a instalação do Ventoy dentro do pendrive. Foi feito com sucesso. Clico em OK. Vou apertar o Update para ter certeza de que está instalado tudo corretamente. Pronto. O nosso pendrive está pronto para receber as imagens ISO que nós baixamos. Quando eu disse que esse programa era fácil de se utilizar, era justamente por conta disso. O pendrive já está feito, é só copiarmos e colarmos as imagens aqui dentro e ele já faz o boot automaticamente. Então eu vou vir em Downloads, vou selecionar a primeira imagem, que é o Linux Mint, vou selecionar a segunda imagem, vou copiar e vou vir direto no nosso pendrive e colar. Simplesmente isso, copiar e colar. Depois da instalação do Ventoy no pendrive, nós copiamos, colamos a imagem dentro do pendrive e o pendrive ele já está bootável. Agora nós vamos aguardar copiar os arquivos e vamos partir para formatação do nosso computador com Windows e com Linux. Depois de copiados os arquivos para dentro do pendrive, nós vamos continuar com a formatação dos computadores com Windows e posteriormente Linux. Lembrando que nós faremos a formatação do Windows sem estar conectado à internet. Por quê? Lá na frente vai pedir uma conta Microsoft. Dá um pouco de trabalho para fazer, ainda mais quem não tem. Então nós vamos estar desconectando da internet, fazendo a instalação, porque lá na frente vai pedir um usuário, uma senha, responde 3 perguntas e o sistema operacional ele vai iniciar. Então é muito mais fácil. Futuramente, você querendo colocar uma conta Microsoft, aí você vai ter mais tempo para fazer isso. Faremos isso posteriormente. Tá ok? Então agora eu vou desligar o meu computador da internet para que a gente possa fazer a instalação.
Como eu disse, nós vamos estar fazendo numa máquina virtual, mas todos os procedimentos aqui eles funcionam numa máquina física também, tá ok? Já demos o boot, já configuramos o nosso boot para reconhecer o pendrive bootável. Cada computador tem uma tecla em que você vai ter que apertar continuamente quando reiniciar o aparelho para que entre na BIOS para que você configure. Essas teclas geralmente são F2, F4, F6, F8 e Delete. Tá ok? Isso daí, essa dúvida nós vamos tirando com o passar do tempo. Nesse momento agora nós vamos fazer a instalação. Então eu vou iniciar minha máquina virtual com o Windows 10. Então, como eu disse da última vez, né? Nós baixamos o Windows 10 64 bits e o Windows 10 32 bits. Caso a sua máquina seja muito antiga, o essencial é instalar o 32 bits, mas nós aqui nós vamos estar fazendo a instalação do 64 bits. E aí nós temos contato com a nossa primeira tela, que está dizendo qual é o idioma que nós vamos baixar, qual o formato da hora e moeda e o nosso teclado, que é o ABNT. Então vamos clicar em avançar. Instalar agora. Nós não temos o serial. Esse Windows aqui ele vai ser ativado automaticamente pelo site da Microsoft com uma licença digital. Então eu vou clicar aqui, não tenho chave do produto. E aqui nós temos 4 versões: Home Single, Education e Pro. Eu vou colocar a Pro. Nós vamos concordar com os termos de licença. Clicamos em avançar. Aqui, qual o tipo de instalação? Nós vamos colocar personalizada. Vamos só instalar o Windows. Então eu tenho um HD de 105 GB. Vou clicar em novo, aplicar, ok. Se caso você já tiver um outro sistema operacional instalado, vai aparecer dessa forma para você. Aí o que você vai fazer? Você vai selecionar a partição, vai clicar em excluir e depois seleciona outra partição que com certeza deve ter o sistema operacional antigo, vai clicar em excluir e aí nós voltamos para aquela primeira tela. E aí você vai clicar em novo, aplicar, ok, e aí o disco vai estar formatado para receber o sistema operacional. Como o meu disco era virgem, não tinha nada nele, ele já entrou na tecla de configuração de novo disco. Mas para vocês vão aparecer dessa forma aqui. Então agora nós vamos clicar em avançar e ele vai começar a copiar os arquivos, preparar os arquivos, instalar os recursos, as atualizações e posteriormente vai concluir. Então nós vamos aguardar esse processo. Depois da instalação concluída, ele vai dizer que tem que reiniciar o computador. Quando você clicar em reiniciar a sua máquina, retire o pendrive da USB, porque ele já vai reiniciar, iniciando a máquina justamente nessa tela, porque ela já copiou todos os arquivos necessários para completar a instalação do Windows, então não vai precisar mais do pendrive.
Reiniciou a máquina, tira o pendrive e ele já vai entrar posteriormente nessa tela, ao qual ele está preparando para inicializar o Windows. Depois daquele longo processo, nós entramos aqui na primeira fase, que é selecionar a nossa região, que no nosso caso é Brasil. Então vou clicar em sim. Layout do teclado, ABNT. Vou pular. Aqui ele vai pedir para conectar uma rede, mas como eu já disse, nós estamos fazendo a formatação sem internet, por uma burocracia que acontece lá na frente. Então eu vou colocar não tem internet. Continuar com a configuração limitada, que é sem internet. E aqui nós entramos naquela fase de colocar o nosso nome. Eu vou colocar aqui mini curso W10. Vou clicar em avançar. Vou colocar uma senha de 4 a 10 dígitos, mas vou botar de 4 dígitos. Vou clicar em avançar. Vou confirmar. Vou clicar em avançar. E aqui nós vamos para 3 perguntas. Aqui nós entramos nas configurações básicas. Se você clicar em sim, a Microsoft ela vai pegar sua localização e todas as informações que vão vir posteriormente. Se você clicar em não, ela vai fazer da mesma forma a mesma coisa. Então, para economizar tempo, eu vou clicar sim em tudo. Deseja que a Cortana te ajude? Aceitar. E agora nós entramos no Windows instalado. Esse é o Windows 10. Ele já está instalado, sem internet. No nosso próximo acesso, nós vamos conectar a internet, fazer atualizações e configurações. Mas a princípio, a instalação está concluída. Agora nós vamos instalar o Linux Mint. E agora nós vamos iniciar o nosso Linux Mint. Vou conectar de novo na internet. É até interessante começar a instalação do Linux Mint com a internet ligada, porque ele pede para fazer a instalação dos drives que fazem com que o computador funcione da melhor forma. Então ele já vai instalar o drive do meu mouse sem fio, do meu teclado. Ele já vai fazer a instalação do drive do meu monitor, placa de vídeo, áudio. Na instalação ele já vai fazendo todas as instalações desses drives. E as atualizações são para que depois que o sistema inicie. Então aqui nós entramos na tela inicial do Linux Mint. Uma coisa que eu admiro muito no Linux é que você consegue utilizar o Linux na instalação. Eu vou clicar aqui na primeira opção. O que isso quer dizer? Ele vai abrir uma imagem do sistema operacional completo na nossa máquina virtual. Se quisermos utilizar ele só pelo pendrive, utilizamos ele só pelo pendrive sem fazer a instalação no nosso computador. E se quisermos fazer a instalação e usar em qualquer outra atividade, entrar na internet, ver vídeo do YouTube, qualquer coisa que você queira, ele vai funcionar da mesma forma. O Windows ele já não tem essa função.
Então esse é o Linux Mint, já conectado à internet. Ele está funcionando no idioma padrão, que é inglês, mas essa já é a aparência dele. Se caso nós quisermos instalar, clicamos aqui, e se caso quisermos fazer qualquer coisa nele sem a instalação, ele funciona. É isso que eu acho fantástico no Linux, mas nós estamos aqui para fazer a instalação dele. Então eu vou clicar 2 vezes aqui no instalação do Linux Mint. E aí nós entramos aqui na nossa tela inicial. Vamos escolher o idioma de instalação, Português Brasil. Clicamos em continuar. E aqui é o layout do teclado. Caso você tenha alguma dúvida, você clica nessa caixa de diálogo aqui, você começa a digitar as teclas do seu teclado para ver se elas estão funcionando corretamente. Acentuações, maiúsculos, minúsculos, confirmando tudo, continuar. Aqui nós entramos na instalação de codecs para multimídia. Então são necessários para exibir alguns formatos de vídeo e para renderizar alguns sites da web. Então nós vamos marcar essa opção e vamos continuar. Aqui nós entramos na parte de formatação do disco. Eu vou escolher essa primeira opção, apagar disco e reinstalar o Linux Mint. Essa opção avançada. Posteriormente nós vamos fazer uma formatação com essa versão avançada, mas a princípio essa daqui já é suficiente. E aqui ele está dizendo que vai reinscrever algumas mudanças no disco e nós confirmamos. Aqui nós vamos escolher São Paulo. Continuar. E aqui nós entramos na parte final. Então eu vou dizer meu nome, mini curso. O nome do computador eu quero que seja mini curso também. Aqui não pode conter espaços. Então eu vou botar mini curso, vou escolher uma senha, vou confirmar a senha e vou dizer que eu quero que inicie a sessão automaticamente, sem solicitar a senha. E aí nós clicamos em continuar. Eu mudei o nome ali porque estava dando erro. E aqui vai iniciar a instalação do Linux Mint. Ele vai copiar os arquivos e posteriormente ele vai estar fazendo a instalação. Enfim, terminada a instalação, ele dá a opção de continuarmos testando ou reiniciar agora. Eu vou clicar em reiniciar agora. Depois de reiniciado, nós entramos na
tela de boas-vindas, o bem-vindo do Linux Mint. Tem algumas opções que nós vamos estar configurando na próxima aula, mas o Linux Mint ele já se encontra instalado e pronto para o uso na versão em português. Então, nos vemos na próxima aula, ao qual nós vamos começar a fazer algumas configurações tanto no Windows quanto no Linux Mint. Nos vemos lá.